normal, daquilo que é aceitável, tá, para cada pessoa e culturalmente também. E o ego, que seria a última ponta, seria já esse id filtrado pelo superego, ok? Então, desculpem aí no começo eu não falei o id, mas nossos impulsos primários estão no id, ok? Então, essa seria a tabelinha onde Freud, na verdade, começa tudo. Seria a tabela psicanalítica, né? De controle de ações e de impulsividade e daquilo que a gente pode ou não pode fazer inconscientemente, tá, gente? Então, tudo isso está no nosso inconsciente. E, ok, aqui a gente está falando de psicanálise. A questão da maldade e o cérebro. Hoje em dia, se a gente falar em psicopatia, a gente já sabe que o psicopata ele possui um cérebro diferente do cérebro normal, ok? Então a gente pode até ver algumas imagens, a gente pode ir passando, Fê, aqui as imagens, que eu vou mostrar para vocês. Aqui no lobo frontal, a gente tem acesso, o cérebro normal, a todas as emoções, tá? E a gente tem uma parte muito importante que é a amígdala, aonde a gente tem sensação de remorso, de culpa, de sentimento de depressão, de angústia, ok? Já foi observado, tá, em pesquisas, que o cérebro do psicopata, ele é diferente nessa amígdala. Ela é menor, tá, no cérebro dele. E também, se a gente fizer um exame de PET scan, né, que seria uma tomografia, a gente vai perceber aí diferenças também. Quer ver? Vamos passando as fotos. Aqui, olha, gente, é um exame de PET scan, onde é injetado glicose, tá, moléculas de glicose. E a gente percebe que no cérebro do psicopata, áreas que para o cérebro normal seriam funcionais, não são funcionais. Então, quer dizer, o que significa isso? Eles não vão sentir da forma que a gente sente, tá? Aí na outra imagem, vamos ver, olha aqui. A gente tem à direita, aqui, seria o cérebro do psicopata, tá? Aqui no centro, um cérebro mediano, em que sentido? Uma pessoa que passou por traumas, tá? Muito grandes, então vocês já veem uma diferença aí na coloração do exame. E aí do outro lado seria o cérebro normal, ok? Então vamos lá. Então tudo isso é para mostrar para vocês que realmente o cérebro ele tem uma importância muito grande. E vamos entrar logo aqui nessa imagem, que eu acho que é o caso mais interessante, onde tudo começa a ser estudado no sentido de cérebro, né? Essa imagem aqui, gente, aconteceu. Esse cara aqui, né, essa descrição aqui é do Phineas Gage. O que aconteceu com o Phineas Gage? No século XIX, ele trabalhava como supervisor ferroviário e no meio do trabalho houve um acidente, uma explosão, e ele teve uma barra de ferro fincada, atravessou a cabeça dele, como vocês viram na imagem. Então vocês imaginem só, né? Uma barra de ferro atravessada na cabeça. O Phineas era um cara super fiel, adorava a esposa, ele se dava bem com todo mundo no trabalho, ele era uma pessoa tranquila. Ele sobrevive ao acidente. Curiosamente, tá? Ele sobrevive ao acidente, mas essa barra de ferro, ela vai pegar justamente essa região lobo frontal, que a gente estava falando agora há pouco, tá? Aonde a gente tem essas sensações de remorso, de culpa, tá? Onde está muito vinculado a transtornos antissociais. E Phineas sobrevive e ele acaba ficando uma pessoa, ele acaba bebendo muito, ele começa a gritar, atrair a esposa e a criar muitas confusões com os colegas de trabalho. Então ele se torna uma pessoa agressiva.
Aqui o que a gente pode perceber? Uma modificação, tá, no cérebro pode causar uma modificação, inclusive moral e de personalidade. Isso que é muito interessante, ok? Uma coisa que é importante, gente, é um estudo que foi feito, crianças abusadas, e mais tarde a gente vai ver um videozinho sobre isso, com abusos muito frequentes e muito sérios, também o cérebro da criança ele chega a se modificar. Então o nosso cérebro ele pode sim se modificar conforme situações da nossa vida, ok? Então, para vocês terem um entendimento aí vamos ver do Phineas Gage, vamos ver um trechinho dele, tá? Um filminho, para vocês verem aí como é que funcionou essa historinha. The young Edward Williams, a former railroad man himself, was the first doctor summoned. Can you walk? Yes. Let us through. The man's hurt. Tapping iron went right through his head. Science's great interest in Phineas Gage was in how the severing of his frontal cortex from his limbic system completely changed his behavior and character. Come on, Phineas. Let us take you up to bed. Oh, no. Leave me alone. I just want to stay outside. Phineas, you'll be better inside. I'm staying right here! It's Doc Williams. Who? Doc Williams. Doc Williams. He is working up for you, Doctor. Gage's words were prophetic. His historic case sparked widespread curiosity into how physical changes in the brain affect behavior. God, Gage. Oh, Arlo. Okay, enough of this nonsense, Phineas. Let's get you off to bed right now. Come on, come on. Oh, no. Easy, easy. Samuel. Oh, back to work, eh, boys? Come on, in the house. Come on. Come on, easy. I think I've got the last piece of bones. Want to check, see if there's anything else down there. My right hand is touching my left hand, clear through his head. Once the connections between the frontal cortex and the limbic system are gone, the limbic system is free to fire its messages of emotion uninhibited by the frontal cortex. And behavior becomes erratic and unpredictable. You know what I like, Doctor? I like to have my old dog up here. Come here, Biff. Here, boy. Come on. Keep your head still. Oh, Billy. Oh, Billy. Oh, wait. Keep your head still. Oh, I have to see the man, eh? Hey. Easy, easy. Lie back. Let's see what we can do about your dog, Phineas. Go get Biff, Billy. Go get Biff, eh? Biff died. Biff, no! Lie back. Lie back. Lie back. I want to now. I'm going to sleep. Against all odds, Gage survived. Physically. But he never did regain his emotional and intellectual self-control, balance, and judgment. His ability to communicate with other human beings decreased, but he developed a special affinity for animals.
But for the man Gage used to work with, he had become a man out of control. The balance between his emotions and his intellectual faculties destroyed. Hey, wait up, man! Hey, don't leave without your foreman, hey! Oh! Oh! Oh. We got a new foreman. What? Who? I'm the foreman now. You? Benjamin. Aqui vocês observam, né, que realmente, por causa desse acidente, ele muda todo um comportamento e uma personalidade, tá, gente? Isso é muito interessante. Eu sugiro para vocês o livro Erro de Descartes, tá, do neurologista Damasio. Damasio, ele vai falar o quê? Do marcador somático. O que é o marcador somático? O nosso cérebro precisa aprender com o passar do tempo, ok? Então, se a gente comete erros, daqui a algum tempo a gente vai perceber que esses erros não podem ser cometidos, tá? Então, no próprio cérebro, a gente tem como se fosse uma calculadora que vai reconhecer esses erros já cometidos para que a gente não faça isso, tá? Então, uma coisa... Por exemplo, vai controlar a impulsividade, vai controlar várias questões, tá? E Damasio estuda justamente esse marcador somático, tá? Pessoas que conseguem aprender com os erros e com o passado e pessoas que não conseguem, ok? Então, uma dica aí bacana para vocês seria o erro de Descartes, né? Que é muito legal para quem gosta dessa questão do cérebro, de neurociência, também é bacana. E o psicopata, gente, como é que é essa pessoa? Essa pessoa tem um encanto superficial, tá? E proposital. São pessoas extremamente narcisistas, egocêntricas, ok? São pessoas que não possuem remorso, arrependimento, tá? Geralmente irresponsáveis, praticam o sexo de uma forma promíscua, tá? Não tem limites e são pessoas, são verdadeiros parasitas. Então, o objetivo do psicopata, como ele não consegue amar e não consegue ter uma empatia, o principal sintoma é a falta de empatia com outro ser humano. O que o outro ser humano é para ele? É um objeto, ok? Então, ele busca seres humanos para conseguir o que ele quer, tá? A gente fala muito em serial killers, em assassinos, mas a maior parte não vai matar, ok? É que isso é uma coisa que repercute muito, né? A grande parte vai fazer pequenos furtos, ok? Ou então vai causar danos emocionais numa outra pessoa, simplesmente por um prazer sádico, ok? O psicopata tem esse sadismo muito grande de realmente de machucar a outra pessoa. Então é isso, gente. Lembrando que o principal, tá? Onde a gente vai distinguir realmente um psicopata é a falta de empatia, a falta de afeto que ele vai ter com outro ser humano. Eu acho bacana uma pesquisa de um hormônio que se chama oxitocina, é o hormônio do amor, ok? Falando agora em bondade, as pessoas mais bondosas, tá? A gente considera que elas possuem mais oxitocina. Inclusive a oxitocina é usada em estudos com autistas para que eles consigam ter mais empatia, né, com as outras pessoas. E pelo amor de Deus, gente, autismo não tem nada a ver com psicopatia, mas existe essa falta de vínculo, né, de conexão com outro ser humano. Agora, o ser humano apaixonado, ele está com esse hormônio a toda, né? O que acontece se a gente... Então vamos tentar colocar esse hormônio aí no psicopata. Não vai acontecer nada, ok? Então o psicopata, ele não vai aprender com os erros dele, com castigos, com uma terapia, quer dizer, isso realmente é impossível,
ok? Infelizmente, até hoje nada foi descoberto para que ele consiga uma melhora. No próximo bloco, a gente vai ver uma entrevista com um psicopata pedófilo, ok? Contando sobre a vítima dele, que inclusive uma das vítimas, das 24 vítimas, era a própria filha. E a gente vai ver também uma criança que passou por abusos terríveis na infância e ela vai contar pra gente como é que ela se sente agora, ok? Então até daqui a pouco, a gente já volta. De volta com Freud Explica, hoje falando sobre maldade, psicopatia. E, gente, alguma dúvida, sugestão, enviem para programafreudexplica@gmail.com, ok? Antes da gente mostrar as entrevistas que eu comentei, chegou um e-mail aqui da Carla, ela pergunta o seguinte: o psicopata tem algum motivo fisiológico para ser assim? Então, Carla, como a gente comentou antes, se a gente pensar em questões orgânicas e de funcionamento do organismo do psicopata, quer dizer, o cérebro dele, existem duas opções, ok? O psicopata que nasce, aonde eu mostrei para vocês essa questão cerebral, que existe essa mudança, tá? No lobo frontal, tá na amígdala. E há muitas divergências no sentido de uma pessoa que nasce num lar muito desajustado, ele pode ou não ser um psicopata, ok? Então há pessoas que falam que não, que essas pessoas podem até ter atos psicopatas, tá? Mas não são realmente psicopatas. E há outros estudos que acreditam que realmente, porque essa pessoa passou justamente por esse lar muito desajustado e o cérebro se modificou, então ela não nasceu, mas ela se tornou um psicopata, ok? Essas discussões aí continuam, mas são muito válidas a gente falar sobre isso. O que eu acredito é que o psicopata que nasce, ele tem uma diferença assim muito visível com aquele que se torna, né? Eu acho que aquele que se torna, entre aspas, né, aquele que ele acumula experiências e repete padrões, eu acho que esse ainda a gente pode pensar em algum tipo de recuperação, ok? No primeiro caso que nasce, a gente não tem o que fazer, né? Aqui o Renato diz o seguinte: olá Tati, que bom que o programa voltou a todo vapor. Sempre aprendo muito nas suas apresentações. Podemos até parafrasear um dito e dizer: o cérebro tem muitos mistérios que o próprio cérebro desconhece. Até Freud não o explica, né, Renato? Gostaria que você repetisse o nome do livro de Descartes que você indicou. Não tive tempo de anotar. É um neurologista que se chama Damasio, ok? E seria o erro de Descartes, aonde ele vai estudar o cérebro e justamente isso que a gente está falando. Ele faz inclusive pesquisas com serial killers e vários assassinos e psicopatas, e ele mostra áreas, ele estuda áreas do funcionamento do cérebro, tá? Aonde ele explica pra gente nesse livro realmente toda essa questão. Ele faz pesquisas muito interessantes ligadas à psicopatia. Gente, pedofilia, na minha visão, uma das coisas mais terríveis, né, que um ser humano pode fazer é o ato de pedofilar, né? Muito se discute também o que é uma parafilia, então é um transtorno, um distúrbio sexual. Mas e aí, ele é um psicopata ou não? Na minha visão ele é,
porque ele usa de poder, ele manipula, né? Ele usa a criança como forma de controle para obter, né, algo que ele quer. Seria diferente, gente, se alguém tivesse esse problema, né, e realmente não usasse, não chegasse à ação, ok? De fazer a pedofilia. Agora, o pedófilo, ele planeja tudo, ok? Então ele vai comprar a balinha para a criança, ele vai seduzir ela dando presentes. Você não vê uma impulsividade, você não vê um pedófilo agarrando uma criança no meio da rua, ok? Ele está sempre manipulando, ele tem atos psicopatas sim. Na minha visão, eu acho que 99,9% com certeza são psicopatas. Vamos ver uma entrevista com um psicopata pedófilo contando como é que ele fazia com as vítimas dele, né? Vamos lá. Sexually acting out with any other ladies besides her, because I knew that AIDS was coming out and I knew that diseases were very frequent, and I started thinking to myself that if I stick with this one girl and just groom her, or one woman, I would groom her and get her to do what I wanted her to do. And eventually she did. She done what I asked her to do. It was no problem. It was a little at a time, and I done it. And I manipulated her and coerced her. Manipulation, coercion, violent behaviors, striking her, get her so drunk she'd pass out, and I'd do what I want to with her. I'd force myself upon her when she was passed out and did what I pleased. And sexual behavior got real out of whack. Yeah, I made her force objects into her vagina. I made her, forced her into watching pornographic material and stating that I wanted to do that certain thing to her. I wanted to have sex with her constantly. This was every day, 3 or 4 times. I would get it wanted. Oi, gente, não entrou a legenda aqui, tá? Mas o que ele tá falando, na verdade, é que foram mais ou menos 24 vítimas. Ele diz que ele fala aqui, comenta, que ele preparou essa criança, né, que é a filha dele, para ser a esposa perfeita sexual, né? Ele diz que ele não tem remorso algum, né? Que ela não era uma pessoa, que as vítimas não eram pessoas, que para ele as vítimas eram objetos, ok? Então você vê aí bem o perfil do sociopata, né? A falta total de empatia e usar o outro como objeto para conseguir o que se quer, né? Nesse caso, ele conta que as vítimas tinham entre 11 e 16 anos, mas ele chegou já a ter uma vítima de 18 meses, ok? E o que ele fala, é muito fácil conseguir ter as vítimas porque basta manipular, né? E para manipular, basta você ter esse encanto, você oferecer. Ele ainda fala assim, eu não era violento, né? Eu usava realmente de manipulação, eu ia manipulando as vítimas e fazia o que a pessoa queria, né? Quer dinheiro, você quer um almoço, você quer que eu corte a sua grama, você quer um trabalho, como que eu posso te ajudar, né? E aí ele diz que ele se mostrava muito receptivo sempre, e ele afirma que tudo era uma grande mentira, ok? Era uma grande mentira e sempre foi para conseguir o que ele queria, o sexo com as vítimas, tá? Então esse é um psicopata clássico aí. Do they need their car fixed? Do they need the grass cut? Do they need É isso, gente.
Aqui o Alberto, oi Alberto, ele diz o seguinte: existem pedófilos mulheres, sempre se coloca o homem como abusador. Boa pergunta. Existem sim, ok? Mulheres que abusam. Aliás, nos Estados Unidos a gente vê vários casos de professoras, né? Lembrando que os pedófilos, homens ou mulheres, eles estão sempre, geralmente, em profissões onde eles possam estar em contato com as crianças, ok? Então, eles já escolhem essas profissões propositalmente. Então, existem sim pedófilos mulheres que podem abusar de crianças, meninos e de meninas também, tá? Assim como o pedófilo homem. E, gente, falando em abuso, em pedofilia, isso que a gente falou da modificação, né? Como é que uma criança que é abusada consegue suportar, né? É muito difícil, obviamente, ela não tem uma estrutura nem cerebral e nem emocional para suportar um abuso físico, sexual, verbal, ok? A gente vai ver agora, inclusive, essa é uma entrevista, a menina é a pessoa real, depois foi feito um filme, ok, dessa personagem, dessa pessoa, que é a Ira de um Anjo, ok? Essa menina, gente, ela e o irmão foram abusadas de forma absurda e um casal adotou os dois. E vocês vão ver como ela tá, os atos que ela faz e aí vem de cada um achar, né? A gente não pode falar que uma criança é psicopata, ok? Só após os 18 anos. Mas se ela tem atos que podem fazer com que ela seja uma psicopata ou não. Vamos ver um trechinho dessa menina. Are people afraid of you, Beth? Uh-huh. Who's afraid of you, Beth? John. Your brother. And why is your brother afraid of you? Because I hurt him. You might so hurt much. them? Yep. Would you, Beth? Mm-hmm. When would you do it? Nighttime. Okay. Why would you do nighttime? Because I don't like them seeing me do it. But they can feel me do it. Mm-hmm. And what would you do to him, Beth? Stab him. Why do you want your brother to die? Because I was hurt so bad, and I don't want to be around people. Tim is the minister of a small Methodist church in the South. He and his wife Julie have been married for 12 years. Unable to have children of their own, they decided to adopt. In February of 1984, they received a call from the Department of Social Services telling them they had 2 children available for adoption. They were told that Beth, 19 months old, and her brother Jonathan, 7 months old, were normal and healthy. Their dream became a nightmare when they realized that Beth and Jonathan had severe emotional problems. We had the kids with us, Beth and her younger brother John, for probably a couple of months until we began to learn something about their background and their past. And when we learned it, some things seemed to fall in place about her behavior and John's behavior. From several sources, we discovered that they didn't have enough food to eat. That perhaps even Beth went all day maybe with just a box of Kix cereal. John himself was found in a bassinet with little patches of urine all over it and a dirty diaper. Tell me about your birth father. What was that nightmare like? When he touched my vagina Okay. until it bled, hurt it a lot until it bled, and wouldn't feed me a lot. He'd hit on me, wouldn't be very nice to me. How old were you? 1. And in your nightmare, what happens? I get real scared. Where are you in the nightmare? What happens in the dream? I'm in the house, upstairs. And then what happens, Beth?
when he comes upstairs and hurts. And what do you do with your brother, with his private parts, Beth? I hurt it. Tell me about it. What do you do? Now, I pinch it, squeeze it, kick it. Started to masturbate at inappropriate times. I remember one time, specifically, when we were at the hospital waiting for Tim to come out. He was there visiting, and Beth and John were in the back seat, and I turned around, and she had her legs spread and was masturbating in a public parking lot. The repercussions of Beth's tragic childhood led to uncontrollable rage. Despite the love and nurturing of her adoptive parents, she took this rage out on herself, on her brother, and on them. Her acts of violence became more and more cruel and frightening. Well, I noticed several, like paring knives in the kitchen, missing. And my first thought was Beth. And I felt a little guilty about it at first. I thought, nah. But I really didn't even mention it to her. They had been gone several weeks. She was sitting at the table drawing and mentioned to me, "What do those knives look like that are gone, Mom?" And I said, "What knives, Beth?" And she said, "Weren't they kind of silver and about this big?" And I knew then, and then this little smile that's not a sweet smile, but a malicious type of smile. And I knew then, I thought she's got them. Kill John and Mommy with them, and Daddy. To Beth's psychological problems, Dr. McGid felt that for the well-being of the family, Beth needed to be temporarily separated from them. In April of 1989, her parents brought her to a special home with an expert at raising children with early attachment disorders, especially children who are dangerous to themselves. Several months into treatment in this controlled environment, Beth had made progress, and her therapist decided to loosen some of the controls. Anybody wants some more? Beth continued to show signs of improvement. She began to develop a sense of right and wrong. She seemed to respond to affection, was more outgoing. Gosh, you don't have to like. She went to public school, made friends at the local church, Where that anger came and from? even sang. That's when my birth dad hurt me. I had it all inside, and I remembered it, and I started doing it. And what did that do when it was inside? It made me want to hurt people really bad. And who did you hurt? My brother, my mom and dad, and animals. And animals. Who did it hurt the most? My brother. Who did it hurt the most? Me. Why don't you tell me that? It hurt me the most. How did it hurt you the most? Because when I hurt other people, I'm hurting my good self. How do you feel right now, Beth? Bad. It's kind of tough to talk about, isn't it? Yes. It is. Aqui vocês vê, né, para vocês verem a que ponto pode chegar uma criança abusada, né? Uma discussão que a gente vai deixar para um outro momento é que o irmão dessa menina teve abusos ainda piores, né? No sentido de abuso sexual e ele era muito pequeno e ele não teve essas reações que ela teve, né? Aí o que sempre se discute, por que numa mesma situação caótica, né? Um irmão pode ir por um caminho e outro por outro, né? A gente não sabe. Vamos ver aqui, tem mais uma da Carla. Pode-se então afirmar que os psicopatas pedófilos são conquistadores, eles gostam do jogo da sedução.
Com certeza, todo psicopata, seja o pedófilo ou não, ele adora o jogo da sedução. O que seria esse jogo? Perceber que nós neuróticos sentimos angústia, a gente sente remorso, culpa, a gente se apaixona. Então eles falam, opa, pessoas diferentes, né? Então eles se envolvem com essas pessoas para manipular e para ter esse prazer de sentir que eles estão sempre no controle, ok? Então, realmente, o psicopata ele está sempre jogando, ele está sempre manipulando. Pessoas que se envolvem, tá? Homens ou mulheres que se envolvem em relacionamentos, né, com psicopatas, sempre vão sair muito machucados, ok? Não tem como não, né? Vou ler mais uma última aqui, gente, do Ricardo. Beth gostava mais de assustar, não é? Sentir que tinha poder e fazer as pessoas terem medo dela. É o que senti com o episódio das facas. Queria que soubessem que estava com elas. Isso não seria parâmetro para mostrar que, na verdade, ela quer chamar a atenção sobre sua dor? Então, Ricardo, na verdade, ela tenta matar o irmão e tenta realmente matar o pai, tá? Quando ele tá dormindo, é que o pai, ele acorda e consegue segurar a faca. E ela machuca o irmão e ela manipula, né? Tira a comida dele, come ela. Então, assim, mata animais, tá? Agora, certamente, é um caso de um abuso terrível, né? Esses irmãos foram deixados, abandonados numa casa e foram abusados verbalmente, sexualmente. Então, a raiva que essa menina traz, né? O sentimento de culpa que infelizmente a criança traz pelo abuso, a raiva, tudo isso eu acho que ela está mostrando, né? Agora, se é ou não um caso de psicopatia, a gente não tem como saber, né? Bom, gente, hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado, ok? Vamos ficando por aqui. Qualquer dúvida, me mandem um e-mailzinho, tá bom? Um beijo, até sexta.